Oiê, eu sou a Bruna e esse é o podcast Mulherei. E nesse episódio em que eu estou sozinha e é um pouquinho mais curto, eu vim compartilhar com você uma situação não muito legal que eu passei na última semana, que foi um desafio que eu passei com um projeto de um cliente. Se você acompanha o podcast, você sabe que a minha empresa Pixel Perfect é especializada em desenvolvimento de sites. E um site é um projeto que costuma demorar algum tempo para ser concluído. O que aconteceu foi basicamente isso. Numa das entregas que a gente fez, depois de já ter realizado inúmeras alterações, o projeto voltou para a gente com mais pedidos de revisões. E eu me senti extremamente frustrada, como não poderia deixar de ser. Nesse momento, vem todas aquelas vozes internas que não só eu, como muita gente tem, que fala que a gente não está conseguindo acertar, que não está ficando bom, que está faltando talvez competência, talento. Não sei, passa muita coisa pela nossa cabeça. A única coisa que eu consigo definir é que o meu sentimento era de frustração quando eu olhei o e-mail com um pedido de revisão e eram vários itens para mudar. Quando eu passo por esse tipo de situação de muita frustração, o que eu preciso fazer é parar alguns minutos. Meu primeiro passo foi largar o que eu estava fazendo no escritório e eu fui até a sacada do apartamento em que eu moro para respirar fundo, para olhar a rua, para pensar em outras coisas, para espairecer, para xingar mentalmente esse cliente, para desestressar um pouco. Conversei com o meu marido, que também é meu sócio, sobre isso, falamos sobre o projeto. Esperei algumas horas e só então eu comecei a mexer novamente nesse projeto. Quando eu já estava com mais calma, quando eu já estava com as coisas mais resolvidas internamente. A partir daí eu percebi duas coisas que eu preciso compartilhar, obviamente. A primeira é que quando eu peguei a lista de revisão para fazer, que era um documento de Word de 14 páginas, sim, 14 páginas é muita coisa, eu resolvi encarar aquela lista e fazer item por item. E como eu disse, a primeira coisa que eu percebi é que não era tão ruim quanto eu imaginava. Na verdade, eu estava tão ansiosa quando eu abri o arquivo a primeira vez e ver todo aquele número, 14 páginas, me deixou tão assustada que me pareceu ser muito pior do que realmente foi. A partir do momento que eu consegui me acalmar e resolvi enfrentar de frente, resolvi tentar resolver um pedido de revisão por vez, eu percebi que não era tudo isso que eu conseguia realmente fazer, que era um ajuste simples. Nesse momento, o primeiro aprendizado foi que a ansiedade me fez deixar o cenário muito pior do que era. E o segundo ensinamento é que esse tipo de situação não é algo raro na minha profissão. Como designer, eu sei que é muito comum que os clientes peçam revisão, peçam alterações. Isso é muito normal. Então essa não é a primeira vez e nem vai ser a última que eu vou ter esse tipo de pedido e que com certeza eu vou me frustrar com esse tipo de pedido. Eu comecei a me lembrar, esse tipo de sentimento de frustração, ele pode acontecer na minha carreira, na minha vida profissional. E o que eu posso fazer com isso é buscar formas de resolver o sentimento, de lidar com ele e melhorar. Porque, na verdade, não tem muito mais o que ser feito. É colocar a mão na massa, fazer as alterações que o cliente pediu e conseguir lidar com os meus próprios pensamentos. É claro que eu falando agora, depois de uma semana que tudo isso aconteceu, com os ânimos muito mais calmos, tudo fica mais simples, fica mais claro e a gente consegue perceber por que aconteceu, qual era o meu sentimento no momento e como que eu consegui resolver essa sensação dentro de mim para conseguir fazer uma entrega que o cliente gostaria de ver. Então, talvez a grande tarefa que fica para mim mesma e para quem se identifica com esse tipo de situação é manter um lembrete de que esse é só um desafio e que o desafio faz parte do dia a dia. Assim que a gente resolve mais um desafio, as coisas ficam mais leves e tudo volta para os eixos. Esse foi um pequeno desabafo que eu aproveitei aqui o podcast, episódio especial, para fazer esse desabafo. Mas eu gostaria de saber de você, como você faz para se acalmar quando vem um resultado frustrante? O que você faz quando você tem um feedback negativo do seu cliente ou quando você passa por uma situação desafiadora, alguma situação que te deixa frustrada? E se você estivesse se perguntando por aí o que aconteceu depois disso, eu fiz a entrega que o cliente gostaria, resolvemos boa parte dos pedidos de revisão que ele fez. O que a gente não pôde resolver era realmente limitação de sistema, e essas coisas acontecem. Nem tudo que a gente gostaria de colocar num site a gente consegue de fato colocar. E o que aconteceu é que
nessa semana a gente teve uma reunião com esse cliente e o resultado está de acordo com o que ele esperava, então deu tudo certo. Retorno positivo. E é isso, esse foi o episódio short, curtinho da semana, para ser um momento de desabafo, para ser um momento de compartilhar histórias, sabe? Pra gente ficar mais próxima. Eu espero que você tenha gostado. No próximo episódio, eu e Ana voltamos aqui para conversar sobre várias outras coisas. E eu aproveito para te convidar a conferir todos os outros episódios que já estão disponíveis aqui no podcast Mulherei, porque tem muito conteúdo bacana que com certeza vai te ajudar no seu dia a dia. É isso, muito obrigada, até mais, tchau!